respeito pelos Açores e pelos açorianos, de coerência. E, caras amigas e caros amigos, na análise sobre esse prisma nós estamos muito à vontade. Não é de agora, não é de há 4 anos, não é de há 8 anos, nem de há 12, que o Partido Socialista dos Açores sempre definiu 2 ou 3 ideias muito claras. O nosso ponto de partida na relação com quem quer que seja é a cooperação, o diálogo, a concertação. Dialogamos com quem quer dialogar connosco. Cooperamos com quem quer cooperar connosco. Concertamos com quem se quer concertar connosco. E é bom reconhecer que este governo do Partido Socialista, que este governo da República do Partido Socialista, cumpriu escrupulosamente estas 3 ideias, dialogando, colaborando, cooperando e concertando com o governo dos Açores, em benefício dos açorianos e levando também e ajudando a levar para a frente a nossa região. Mas falemos de coerência. Falamos de coerência, desde logo, daqueles que hoje invectivam o governo da República a propósito de tudo e mais alguma coisa. E é questão de perguntar, mas então, onde estavam estes autonomistas de fachada quando o governo da República do PSD e do CDS, quando aqui nós lutávamos com os efeitos das calamidades e pedíamos ajuda ao Governo da República, nos dizia, vão à banca. Onde estavam esses autonomistas de fachada? Onde estavam esses autonomistas de fachada que agora se lembram de invectivar este Governo da República quando, durante anos, anteriores governos da República, incluindo os governos da República do partido deles, colocaram sempre os açorianos numa posição de segunda no acesso ao Serviço Nacional de Saúde. E foi este governo do Partido Socialista que corrigiu essa injustiça histórica. Onde estavam esses autonomistas de fachada? Onde estavam esses autonomistas de fachada? Quando, durante anos, por exemplo, no caso do estabelecimento prisional de Ponta Delgada, nunca se deu um passo para resolver esse assunto. Foi este governo da República, do Partido Socialista, com o António Costa como primeiro-ministro, que finalmente desbloqueou esse assunto. E é esse o governo da República que merece as mais ferozes críticas. Onde está a coerência quando, no passado, esses partidos, fazendo parte do Governo da República, nunca resolveram esse assunto, nunca resolveram o acesso dos açorianos ao Serviço Nacional de Saúde, nunca quiseram corrigir a injustiça histórica de enquanto pagavam as obrigações de serviço público interilhas na região autónoma da Madeira, nunca contribuíram para as obrigações de serviço público aqui nos Açores, e foi este governo do Partido Socialista, do António Costa como primeiro-ministro, que também corrigiu essa injustiça histórica. Então onde estavam esses e onde estão esses autonomistas de fachada? Mas isto piora. Onde estão aqueles que há 3 meses atrás diziam que o líder do PSD não respeitava as autonomias, não respeitava os Açores, tratava os açorianos como portugueses de segunda? Onde estão esses agora? Estão a pedir às açorianas e aos açorianos que votem naquele que eles dizem que não respeitavam os Açores. Mas que coerência é essa? Mas que defesa dos Açores e do interesse dos açorianos pode ser essa? Não pode, não vale, não pode valer tudo. E é necessário também aqui lembrar, nesta sala, mas sobretudo para além desta sala,
que hoje aqueles que nos aparecem a criticar o Partido Socialista, aqueles que nos aparecem a dizer que devem votar no PSD, que devem votar no Dr. Rui Rio para Primeiro-Ministro, eram aqueles que há precisamente 3 meses atrás diziam do Dr. Rui Rio aquilo que nem Maomé disse do presunto. Mas, nestas eleições, o Partido Socialista merece ganhar não apenas pelo demérito dos nossos adversários. O Partido Socialista merece ganhar estas eleições não apenas por aquilo que já fez. O Partido Socialista merece ganhar estas eleições por aquilo que apresenta de sentido de futuro, de sentido estratégico, de ter uma ideia da forma como, defendendo os Açores, podemos também defender o nosso país. Ter uma ideia e uma estratégia e medidas concretas de como, beneficiando os açorianos, podemos também beneficiar todos os portugueses. O Partido Socialista merece ganhar estas eleições porque tem um líder, tem um projeto, mas, sobretudo, tem uma enorme vontade de ajudar os Açores. Tem medidas concretas para ajudar os Açores, seja naquilo que são áreas já tradicionais, mas seja, sobretudo, no lançar de novas pontes para o nosso desenvolvimento, como é o caso do Spaceport em Santa Maria, ou do Air Center na Terceira, ou do Terceira Tech Island, ou do Observatório do Atlântico na Ilha de Faial. E é disso que estamos a falar, de futuro, sentido de futuro, da forma como, não com gritaria, não dizendo que o Governo da República é mau ou que o Governo da República não nos compreende. Certamente que haverá questões que nós necessitamos de trabalhar para chegar a um consenso. Mas há algo que eu sei, e sei por experiência, que posso contar com o Governo do Partido Socialista e, sobretudo, posso contar com o António Costa como Primeiro-Ministro. É que quando nós eventualmente não estivermos de acordo em alguma coisa, ele tem a capacidade de nos sentarmos, de falarmos e de chegarmos a acordo. Não nos bate com a porta da cara e, como aconteceu com os outros nas calamidades, manda-nos ir à banca. E é isso também que está em causa nestas eleições. A forma como na República podemos ter um governo que ajude os Açores, que ajude os açorianos, que orgulhe também todos os socialistas açorianos desse trabalho que tem feito e que quer continuar a fazer. Viva o Partido Socialista! Viva os Açores! Viva o PS! Viva António Costa! Senhoras e senhores, vamos agora ouvir a cabeça de lista do Partido Socialista dos Açores às eleições legislativas nacionais do próximo dia 6 de outubro, Isabel Rodrigues. Caras e caros amigos, caras e caros camaradas, quero começar por agradecer a vossa significativa presença. Esta sala fica muito bonita, vista daqui como estou a vê-la. Esta sala é, para mim, uma manifestação muito expressiva do vosso apoio. Um apoio que nos dá força e que nos entusiasma rumo ao projeto que queremos fazer vencer no próximo dia 6 de outubro. O projeto que o Partido Socialista, liderado por António Costa, tem para o país. Permitam-me que as minhas primeiras palavras sejam para o nosso Presidente.
o presidente do PS Açores. Com o Vasco Cordeiro tenho tido o privilégio de trabalhar e contribuir para servir a causa comum de defender os Açores. Sei por experiência própria da exigência e da dedicação que o Vasco Cordeiro coloca em tudo o que diga respeito aos Açores. Sei bem por isso que servir e defender os Açores, deixar às gerações vindouras uma região mais próspera, mais desenvolvida e mais sustentável, é o principal, é o compromisso essencial que preside à política desenvolvida pelo PS Açores. E será também este o nosso compromisso. Um compromisso que assumimos perante a Assembleia da República depois do dia 6 de outubro, e com esse compromisso honraremos o património histórico dos Açores para com as autonomias regionais. Uma saudação muito amiga ao presidente do PS, presidente honorário do PS Açores, camarada Carlos César, com quem também tive a oportunidade de trabalhar e com quem aprendi muito. Carlos César tem uma vida inteira de dedicação, empenhamento e, sobretudo, de compromisso inequívoco com os Açores e com os açorianos. O seu percurso e este seu compromisso dizem muito mais sobre ele do que qualquer elogio que eu pudesse aqui fazer. Obrigada, Carlos César. Obrigada pelo exemplo de cidadania, pelo exemplo de combate político pelos Açores, que uma vida inteira de serviço à causa pública atesta, confirma e honra todos os socialistas açorianos. Uma palavra especial também de apreço, estima e de profundo orgulho pelo trabalho desenvolvido é devida ao secretário-geral António Costa. António Costa mudou indelevelmente o panorama político nacional. Teve a coragem que é característica dos grandes líderes socialistas. Compreendeu bem o momento histórico que o país vivia. Soube rasgar novos horizontes. Soube desenhar uma nova alternativa. E com verdadeira mestria, unir o país e devolver a confiança aos portugueses. E hoje o país está melhor. Hoje os portugueses vivem efetivamente melhor. Portugal cumpre os seus compromissos internacionais e é visto pelos nossos parceiros europeus como um exemplo de estabilidade política e um exemplo de governação bem-sucedida com resultados concretos na vida dos portugueses. Uma palavra, por fim, para agradecer ainda ao nosso mandatário regional, o professor Ricardo Serrão Santos. É uma honra ter o Ricardo como mandatário desta candidatura e contar hoje com a sua presença, pelo muito que ele representa e acrescenta à nossa candidatura. Quero ainda dirigir uma palavra muito especial a todos aqueles açorianos das 9 ilhas dos Açores que integram a lista comigo e que comigo travam este combate político. Açorianos de todas as ilhas, de Santa Maria ao Corvo, porque conosco, e ao contrário de outros, não é só no discurso, é na ação. Conosco não fica efetivamente ninguém para trás.
Caras e caros amigos, caras e caros camaradas, apresentamo-nos a estas eleições com o orgulho do trabalho feito nos últimos 4 anos. Com um tremendo orgulho no património político que largos milhares de açorianos ajudaram o PS Açores a inscrever na sua história. Um património político, em primeiro lugar, de defesa e de luta pelas liberdades cívicas, de defesa e de luta pela democracia, um património de defesa e de luta pelos direitos dos trabalhadores, pela capacidade de livre iniciativa dos portugueses, de defesa e de luta pela igualdade de oportunidades e pela igualdade de acesso. Do acesso a uma educação pública que garanta aos nossos jovens e às suas famílias uma verdadeira oportunidade. Que garanta que o acesso à educação é o verdadeiro elevador social para o progresso e para o desenvolvimento dos Açores e de Portugal. Um património político de que todos os socialistas se podem também orgulhar é aquele que, porventura, é mais elucidativo da visão que historicamente distingue o PS como grande partido do centro-esquerda em Portugal, dos partidos à nossa direita, como é o caso do PSD e do CDS. E esta visão distintiva de que nos podemos orgulhar e dizer bem alto que valeu a pena é o Serviço Nacional de Saúde, o qual é, na prática, o melhor exemplo da marca genética que o PS deixou nas políticas públicas em Portugal. Um país feito para todos, com serviços públicos para todos, e não apenas um país pensado e feito para uns poucos privilegiados. É este o património político do Partido Socialista. Um património político que arrancou Portugal de décadas de miserabilismo do Estado Novo e nos projetou para a modernidade europeia. Um património que inclui não só a implementação das autonomias regionais, como também foi com o PS, que as autonomias regionais ganharam nova expressão com a Lei de Finanças Regionais. Uma lei que se traduziu num avanço indiscutível no relacionamento entre as regiões e o Estado. Uma lei que assegura estabilidade e previsibilidade na condução e planeamento das nossas políticas públicas. E falo-vos hoje disto porque isto é também a nossa história. Uma história de combate político com resultados concretos, visíveis e significativos para todas as pessoas. E é em parte também por isto que as eleições do próximo dia 6 de outubro são tão importantes. Hoje não há dúvidas de que o PS é o principal garante da estabilidade política em Portugal. É o principal responsável por termos hoje o país em melhores condições de responder aos desafios de hoje, mas também do futuro. E para além do mérito óbvio que resulta da governação do país, com resultados claros e concretos a favor das pessoas, é também fruto do PS ser hoje o único partido em Portugal que é verdadeiramente capaz de dialogar com todos, verdadeiramente capaz de construir pontes e consensos, de desatar os nós que muitas vezes ao longo da nossa história emperraram o progresso e o desenvolvimento do país. Foi assim ao longo da nossa história, foi assim ao longo dos últimos 4 anos e assim será a partir do próximo dia 6 de outubro com uma grande vitória do Partido Socialista. Caras amigas e caros amigos, os próximos 4 anos são muito importantes para a região e para o país. Não podemos voltar à imprevisibilidade, à indefinição, ao adiamento do país e muito menos podemos desperdiçar a vantagem que representa
a estabilidade política no momento atual da nossa vida coletiva. É fundamental seguir em frente, consolidar e melhorar os bons resultados em matéria de emprego, consolidar e melhorar os bons resultados em matéria de crescimento económico, em matéria de aumento dos rendimentos das famílias, em matéria da indispensável solidariedade intergeracional, que é um dos principais esteios em que se baseia o nosso modo de vida e a construção da nossa sociedade. É fundamental continuar a apostar nos serviços públicos, continuar a ter um investimento público criterioso que responde efetivamente às necessidades. É fundamental que se continue a apostar na coesão social, territorial e económica com um projeto político, com uma visão integrada do país num todo e que não se limita ou se destina apenas aos territórios com maior densidade. Caras e caros amigos, caras e caros camaradas, não nos apresentamos a estas eleições apenas orgulhosos e contemplativos do trabalho realizado ao longo dos últimos 4 anos, embora muito tenha sido feito. Apresentamos-nos a estas eleições com um conjunto muito concreto de propostas que iremos defender e concretizar na Assembleia da República. Propostas e compromissos que assumimos serem determinantes para que possamos efetivamente ter mais Açores e mais Portugal. Desde logo propostas como a alteração da Lei de Bases da Política de Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo Nacional, fortalecendo os poderes da região na gestão do Mar dos Açores e dando até seguimento lógico à correta compreensão que o PS faz da autonomia e da sua evolução na matéria referente à gestão dos seus recursos próprios. Propostas que visam melhorar, trazer avanços na vida das pessoas, que possam assumidamente reforçar a ambição que temos para os Açores e para Portugal. A criação de um círculo eleitoral ao Parlamento Europeu, a criação do Conselho de Concertação com as autonomias. Propostas que visam concretizar no âmbito da Agenda 2030 os projetos que constam do Plano Nacional de Investimentos e que reputamos como fundamentais e que dizem respeito aos investimentos indispensáveis em infraestruturas como portos, aeroportos e até no domínio da conectividade das redes de fibra óptica. Propostas ainda como a necessidade do reforço da política de coesão e, no âmbito da política agrícola comum, o reforço do POSEI, que mais do que uma simples reivindicação, é um caso de fazer justiça aos homens e mulheres que são responsáveis por uma grande parte do nosso setor produtivo. Não pedimos a confiança dos açorianos pelo trabalho que o PS já realizou, mas pelo muito que falta realizar. Com a confiança plena nos resultados alcançados e baseados numa história e num património muito claro de defesa das autonomias, de defesa das causas da liberdade e da democracia. Quero terminar renovando o nosso apelo para a importância destas eleições. Estas eleições são uma oportunidade de Portugal continuar no rumo certo. Depois de anos de retrocesso, de divisões, de desesperança. Uma oportunidade para seguir em frente, para fazer o que é preciso fazer. Uma oportunidade para investir nas pessoas, investir no futuro do país, investir no futuro dos Açores. Uma oportunidade para darmos força ao PS, ao único projeto político com uma visão plena e ampla da realidade nacional. Uma oportunidade para termos mais Açores e mais Portugal. Os Açores precisam, o país precisa. Vamos lutar pelos Açores, vamos lutar por Portugal. Viva o PS, viva os Açores, viva Portugal!
vamos ouvir o presidente do Partido Socialista e mandatário nacional desta candidatura, Carlos César. Viva os Açores! Viva o Partido Socialista! Caras e caros amigos, permitam-me que hoje, sendo embora presidente do Partido Socialista a nível nacional, vos fale como um militante açoriano, como um militante autonómico, que é justamente o que eu gosto mais de ser, pela autonomia, pela justificação da nossa presença aqui como Partido Obreiro de uma obra notável que fizemos ao longo destes anos nos Açores, primeiro na oposição e depois no governo. Permita-me também que seja mais breve, porque vejo que todos nós, com o adiantado da hora, ansiamos por comer a carne de vaca guisadinha que as nossas cozinheiras de Vila Franca prepararam carinhosamente para nós. Uma saudação a todos os presentes neste encontro em que recebemos o nosso Primeiro-Ministro e que o recebemos justamente como o avaliamos, um governante com provas dadas, um amigo do PS Açores, um amigo da autonomia, um amigo dos Açores. Ao contrário do que já vimos em outros partidos e líderes políticos, no PS, os Açores não são desprezados por estarem distantes de Lisboa ou do Porto. Já não faltava falarmos às vezes desconfiadamente de Lisboa, agora com o outro temos também que falar desconfiadamente do Porto. No PS, os Açores não são desprezados, como dizia, por estarem distantes das grandes capitais do país, das atenções dos média, por terem menos população, por terem menos eleitores, por valerem menos mandatos parlamentares, como se viu com o Rui Rio nas últimas eleições europeias. No PS e com António Costa temos sido parte do Portugal inteiro, temos sido destino da solidariedade que requeremos e temos sido ajudados como é dever da República e como bem merecemos. Tenho dito nestas últimas semanas e repito, os Açores foram beneficiários, usufruíram ao longo destes últimos 4 anos de muitas decisões que direta e indiretamente fizeram chegar aos Açores muito valor. Não apenas benefícios resultantes do cumprimento da Lei de Finanças Regionais, como aqui já falamos, mas de muitas outras decisões que criaram apoios ou fizeram acrescer apoios em áreas desde os transportes à saúde, desde o reforço dos fundos europeus para os Açores, ao aumento do investimento nas funções diretas do Estado e nas áreas da sua competência própria. Foram, não temos vergonha em dizê-lo, muitos e muitos milhões de euros que ajudaram a administração regional a ser melhor,
que ajudaram o Governo da República a cumprir as suas obrigações e que ajudaram o Governo Regional a fazer os investimentos para cuja solidariedade necessitava um apoio ativo e firme do Governo da República. É fundamental que continuemos nesse caminho. Esse apoio é essencial à continuidade do progresso dos Açores. E por isso é muito importante para os Açores a vitória do Partido Socialista nestas eleições legislativas e a vitória do Partido Socialista nas próximas eleições regionais. Bem sabemos que é sempre possível fazer mais e fazer melhor. Mas este Governo fez bem mais e bem melhor do que o Governo anterior. Mesmo em casos em que se presume ou em que o acusam de não ter feito tudo o que era preciso, deu prova em contrário. Já falamos aqui, por exemplo, do caso da cadeia de Ponta Delgada. Uma cadeia superlotada desde 1995. Eu próprio me lembro de fazer uma intervenção no Parlamento Regional em 1981 a dizer que aquele estabelecimento prisional não tinha condições e que devia ser construído outro. Foram passando os governos. A verdade é que até este Governo da República, presidido por António Costa, entrar sobre o estabelecimento prisional de Ponta Delgada, fizeram zero. E foi com este Governo que já foi adjudicada a primeira fase, que só não começou por reclamação de um dos concorrentes, que já foi definida a tipologia do estabelecimento, que está orçado em mais de 40 milhões de euros, que já foi preparado o respectivo projeto de arquitetura e que até já foram realizadas obras de beneficiação no atual edifício num valor superior a €500 mil. Isso foi obra deste Governo e foi feito zero com os governos anteriores. Veja-se outros casos. Veja-se, por exemplo, e está aqui o João Castro, veja-se o caso da ampliação do aeroporto da Horta. Até este Governo entrar em funções sobre o aeroporto da Horta foi feito zero. Ou melhor, foi feito menos do que zero, porque Passos Coelho foi ao FEAL dizer que não havia que fazer qualquer ampliação ou obra de reabilitação no aeroporto da Horta. E a verdade é que já aprovamos no Orçamento de Estado a indicação no sentido de serem feitas beneficiações para a certificação internacional daquela infraestrutura. E a verdade é que o aeroporto da Horta consta, entre outros investimentos, no Plano Nacional de Investimentos, o que permitirá que sejam convocados fundos para que essa obra seja realizada na próxima legislatura. Falam dos radares meteorológicos. A verdade é que até à posse deste Governo sobre radares meteorológicos, zero. Em contrapartida, com este Governo, o radar de Santa Bárbara já avança este ano, o radar de São Miguel avança no próximo ano e o radar das Flores será feito e tem previsão na próxima legislatura. Com o Governo do Partido Socialista não se faz aquilo que antes se fez. Ou seja, não se finge que se faz o que não se fez. Tivemos 4 anos de muitos benefícios para os Açores, que se devem ao Governo da República, ao diálogo do Governo da República com o Governo Regional, à capacidade e entendimento de António Costa com Vasco Cordeiro, ao seu discernimento e ao trabalho do Partido Socialista no seu conjunto. Não posso deixar, caras amigas e caros amigos,
no momento em que cesso funções na Assembleia da República, de prestar aqui homenagem ao trabalho que foi feito pelos nossos camaradas Lara Martinho e João Castro. Um trabalho abnegado, persistente, firme, que os acreditou nos Açores, mas que os dignificou também no plano nacional. Temos boas razões para nos orgulharmos desse trabalho. E temos ainda agora mais força e mais razões para votarmos nestas eleições, porque a Lara Martinho e ao João Castro se junta alguém que já deu provas, que tem experiência, que tem entusiasmo, que tem amor aos Açores e que será uma grande deputada na Assembleia da República, a Isabel Rodrigues. Estamos a concluir uma legislatura em que repusemos esperanças, em que ajudamos as empresas a se tornarem mais inovadoras, mais capitalizadas, menos endividadas, mais internacionalizadas, mais geradoras de emprego, em que estamos a procurar inverter a degradação dos serviços públicos que foram desincentivados sucessivamente pelo desinvestimento que lhes foi feito durante a última década. Uma legislatura em que o Governo e Portugal se prestigiaram na União Europeia e no mundo e em que os portugueses ganharam confiança no seu próprio país. Uma legislatura em que Portugal, reduzindo o déficit, o que também beneficiou os Açores, iniciando uma trajetória de redução da sua dívida, coloca o país numa situação de melhor resistência e de melhor credibilidade face ao futuro. Podemos ainda não viver no Portugal que mais desejamos, mas o Portugal que hoje temos é bem melhor do que o Portugal que recebemos no início desta legislatura. Caras e caros amigos, caros camaradas, uma palavra final dirigida ao nosso secretário-geral e recandidato a primeiro-ministro. O António Costa, que nasceu, aliás, no momento em que se traçavam as fronteiras das Alemanhas, acabou por demonstrar ao longo destes 4 anos que é bem mais um gerador de confluências e um praticante da concertação do que um operador beligerante na política. A ele se deve a reconciliação dos portugueses com o próprio país. A ele se deveu uma nova era de diálogo entre os partidos, uma nova era de diálogo social que permitiu não só que vivêssemos nesses 4 anos em estabilidade política, como tivesses conseguido mobilizar os empresários, os empreendedores e os portugueses para uma obra de reabilitação da esperança e de retoma da confiança dos portugueses no nosso país. Foi um gerador de confluências, mas sem a sua firmeza, nem o governo tinha subsistido, nem o país tinha resistido. Nem o país tinha resistido às aventuras que os nossos apoiantes prometiam e aos maus agoiros que os nossos adversários espalhavam. António Costa foi o fiel da balança entre a ambição e a realidade, mas foi, sobretudo, o realizador da esperança e o grande motivo de confiança dos portugueses. No que importa aos Açores, já tivemos muitos primeiros-ministros. Eu próprio trabalhei com muitos primeiros-ministros
e presidentes da República. Já tivemos muitos primeiros ministros desde o 25 de Abril e tivemos já bons primeiros ministros de que nos recordamos. Com alguns, porém, vivemos verdadeiros pesadelos. Havia um que queria escavacar os Açores e outro que só queria que dessemos passos atrás. Agora vamos construir os Açores, ajudar a construir a nova autonomia e dar passos em frente. Fazemos-lo com quem? Fazemos-lo com António Costa. Vamos votar para que ele se mantenha o primeiro-ministro de Portugal, porque não sabemos quando teremos um primeiro-ministro no país que seja tão bom para os Açores como ele tem sido e tão solidário como ele se tem demonstrado. Viva o Partido Socialista! Viva os Açores! Viva António Costa! E viva a Vila Franca! Vamos ouvir o secretário-geral do Partido Socialista, António Costa. Caras e caros camaradas, caras e caros amigos, permitam-me que comece por saudar nas pessoas do Vasco Cordeiro e do Ricardo Serrão Santos, todas e todos militantes do Partido Socialista e todas e todos açorianos que veem no PS a solução de governo para Portugal no próximo dia 6 de outubro. E quero, na pessoa de Isabel Rodrigues, saudar todas e todos os candidatos do Partido Socialista à Assembleia da República nestas eleições de 6 de outubro pelo Círculo Eleitoral dos Açores. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, desejo a vossa eleição e lá vos aguardamos para fazerem mais Açores e mais Portugal. E dando um abraço especial ao João Castro e à Lara Martinho, que se recandidatam, permitam-me que dirija uma palavra de profundo agradecimento a um velho amigo, a um grande camarada, alguém que reabilitou a ideia da autonomia regional, alguém que foi um grande presidente do Governo Regional dos Açores, mas que nos últimos 4 anos foi um extraordinário líder parlamentar do PS na Assembleia da República, o nosso camarada Carlos César. Conheço e sou amigo do Carlos César, isto até parece mal dizer, desde a década de 70, do século passado, claro. E já trabalhámos muitas vezes juntos, mas ao longo destes 4 anos foi o Carlos César uma peça absolutamente fundamental para que esta solução governativa, que nasceu do imperativo nacional da urgência da mudança e em que muitos ao princípio não confiavam que fosse possível durar 4 anos, assegurando estabilidade e credibilidade às nossas políticas, a verdade é que nada teria sido possível sem o forte apoio do grupo parlamentar do PS, sem o empenho total do grupo parlamentar do PS e sem a liderança
sempre inteligente, esclarecida e firme, do Carlos César como líder do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, Carlos, por este trabalho. Devemos muito daquilo que fizemos nestes 4 anos. Podemos estar aqui com a consciência tranquila de que cumprimos aquilo que tínhamos prometido. Prometemos devolver ao país crescimento económico e desde 2017, pela primeira vez, desde que aderimos ao euro, Portugal está a crescer acima da média europeia. Prometemos ao país que a grande prioridade que tínhamos era combater o desemprego. E temos agora uma taxa de desemprego que é praticamente metade da que tínhamos no início da legislatura, com mais 350 mil novos postos de trabalho criados e num contexto de melhoria da qualidade do emprego, porque 92% dos novos postos de trabalho não foram contratos a prazo, mas contratos definitivos e num contexto de subida constante dos salários e, em particular, do salário mínimo, que subiu 20% ao longo da legislatura. Prometemos que combateríamos a pobreza e que reduziríamos a desigualdade. E desde que são medidos os índices de desigualdade, nunca estiveram tão baixos no nosso país. E ao longo destes 4 anos, 180 mil famílias saíram da situação de pobreza e 280 mil famílias saíram de situação de privação material severa. E prometemos também que teríamos mais crescimento, melhor emprego e maior igualdade com as contas certas. E também cumprimos, porque temos hoje o déficit mais baixo da nossa democracia, estamos a reduzir o nosso endividamento, saímos do procedimento por déficit excessivo, a nossa dívida saiu da categoria de lixo, os juros da dívida todos os dias estão a baixar e restauramos a credibilidade internacional do nosso país. E sim, ter contas certas não é só ter menos déficit e menos dívidas. Contas certas é também devolver aos pensionistas as pensões que lhes tinham sido cortadas. É devolver aos funcionários públicos os salários que lhes tinham sido cortados. É devolver às regiões autónomas o cumprimento pela primeira vez da Lei das Finanças Regionais, como durante estes 4 anos foram cumpridos com as regiões autónomas e, designadamente, com a região autónoma dos Açores. Mas estar de consciência tranquila não nos tranquiliza na nossa ambição, na nossa vontade, daqui chegados, saber que temos mais para fazer e que podemos e devemos e queremos fazer melhor. Porque se há muitos desempregos que já diminuiu, ainda há muitos desempregados que procuram emprego. Se há muitas famílias que já saíram da pobreza, há ainda muita família que está na situação de pobreza. Se já estamos a crescer acima da média europeia, nós temos a ambição de crescer ainda mais e continuar a desenvolver e a progredir no nosso país. E por isso, quando nós aqui chegamos, não vimos pedir um obrigado. No que nós vimos aqui pedir é deem-nos força, porque nós estamos aqui para fazer mais, nós estamos aqui para fazer melhor. E este lema, mais Açores, mais Portugal, é o nosso lema. Porque nós sabemos bem que sempre que os Açores crescem, é Portugal que cresce com os Açores. E é assim em tudo. Quando nós olhamos para a lavoura dos Açores, o que nós temos a dizer é obrigado. Porque é graças à lavoura dos Açores que o país se abastece em 30% do leite que consome. É graças à lavoura dos Açores que o país se abastece de 50% do queijo que consome.
E por isso nós dizemos aos Açores: cresçam Açores, porque crescendo os Açores é Portugal que está a crescer. Portugal não é só um pequeno retângulo no extremo ocidental do continente europeu. Portugal é muito mais. Portugal entra pelo Atlântico dentro. Portugal aproxima-se da costa do continente americano, graças às regiões autónomas dos Açores, graças às regiões autónomas da Madeira. Portugal cresce porque as regiões autónomas dos Açores e da Madeira fazem Portugal um Portugal maior, um Portugal que faz uma ponte entre os continentes. Só 3% do nosso território é terra firme. Só 3% do nosso território é terra firme. 97% do território de Portugal é mar. Um mar imenso. E um mar que cresce graças às regiões autónomas da Madeira e dos Açores, porque são as regiões autónomas que dão esta grandeza ao nosso Portugal. E é por isso que, quando me falam de solidariedade com as regiões autónomas, eu não sinto que haja uma questão de solidariedade. O que nós somos é parte do mesmo país. Aquilo que nós somos é um povo que é só uno. E que quando um está a fazer por todos, todos também estão a fazer por cada um de nós. É assim que nós vivemos numa sociedade decente, na sociedade que nós queremos construir e numa sociedade que não se divide entre continentes e regiões. E é por isso que estivemos presentes quando houve as calamidades e foi necessário reconstruir os portos. Mas também estivemos presentes quando, com o fim das cotas leiteiras e as sanções à Rússia, o setor leiteiro teve uma crise profunda, não só no continente, mas em particular aqui na região autónoma dos Açores, e adotámos medidas especiais para proteger esse setor e nos batemos ao longo destes 4 anos para abrir novos mercados aos nossos produtos lácteos. 7 novos mercados foram abertos, do Japão à Índia, à Colômbia, ao Panamá, tantos mercados para onde hoje a agroindústria açoriana pode exportar com os novos mercados que foram abertos. E é por termos consciência disso que eu não posso deixar de vos dizer aqui que hoje me emocionei profundamente durante a tarde na visita que fizemos na Praia da Vitória a esse trabalho extraordinário do Governo Regional e do município da Praia da Vitória de preencher o vazio deixado pelo fim da utilização pelos americanos da base das Lajes e que pretendem reaproveitar aqueles espaços, dar-lhes novas vidas, atraindo para a Praia da Vitória uma constelação de novas empresas nas áreas tecnológicas, da era digital, para quem é absolutamente indiferente se estão no centro do continente europeu, se estão em Lisboa ou se estão na Praia da Vitória, porque na era digital a distância não conta, o que conta é a capacidade, o talento e a conectividade que estabelecem com clientes que têm em qualquer parte do mundo. E é extraordinário ver como ali já estão 16 empresas instaladas, como ali já estão instaladas 2 academias a fazer formação para pessoas que estão desempregadas, para pessoas que tinham concluído os estudos, para pessoas que tinham licenciaturas de baixa empregabilidade e estão a formá-los agora nas novas tecnologias e dali estão a produzir e a servir para vários pontos do mundo, com clientes em todo o mundo. É absolutamente extraordinário como a energia, a força e a determinação
deste Governo Regional e deste município de combater o vazio, atraindo para ali uma nova indústria e atividades do futuro. E é mesmo com o futuro que nós temos que nos preocupar. E se há algo absolutamente central no nosso futuro coletivo, vivamos onde vivamos, é o desafio das alterações climáticas. É um desafio que se coloca à escala global. E cada vez que há uma parte da Groenlândia que derrete, há um aumento do nível da água do mar em todas as zonas costeiras e também aqui nos Açores. E quando há uma erosão da costa aqui nos Açores, significa que há menos recursos e há recursos à escala global que estão a ser destruídos. E por isso é uma causa na qual todos nos temos que empenhar. É a grande causa do futuro da humanidade. E os Açores, pela sua posição geográfica, pela sua condição específica, podem estar no centro e têm de estar no centro da capacidade da humanidade de responder a este desafio. E é por isso que, na pegada, aliás, do trabalho extraordinário que o Ricardo Serrão Santos desenvolveu no Parlamento Europeu, temos trabalhado em conjunto com o Governo Regional para sediar aqui nos Açores um conjunto de instituições que serão fundamentais para estudar o clima a partir do estudo dos oceanos e do estudo do espaço. Foi em conjunto que, pela primeira vez, Portugal tem uma lei do espaço e onde não temos sequer as dúvidas que ainda existem sobre a lei dos recursos marinhos. Foi uma lei negociada entre o Governo da República e o Governo dos Açores e onde não há a menor das dúvidas de qual é o papel da República e qual é o papel da região relativamente ao espaço da região. E é por isso que, quando criámos a Agência Nacional do Espaço, a fomos instalar na ilha de Santa Maria. E é também por isso que, em conjunto com o Governo Regional, estamos a preparar a instalação na ilha de Santa Maria de um porto de lançamento de satélites, o único que existirá em território europeu e colocará os Açores no centro da moderna indústria e dos serviços aeroespaciais. E é também por isso que instalamos na Ilha Terceira, eu sei, não é aqui em São Miguel, mas é na Ilha Terceira, é aqui nos Açores, que estamos a instalar um grande centro internacional de investigação oceânica, de investigação espacial, associado ao tema das alterações climáticas, porque os Açores farão parte dessa cadeia internacional, essa rede internacional que está centrada na reflexão, no estudo e na invenção das soluções para o maior desafio que o futuro enfrenta, que é o de combatermos e invertermos esta tendência das alterações climáticas. Estamos a pôr os Açores no centro da solução das alterações climáticas à escala global. E é de futuro também que falamos, quando em conjunto com o Governo Regional estamos a bater-nos na União Europeia para defender as regiões ultraperiféricas. Quando há 2 anos, em conjunto com o então Presidente do Governo de Espanha, Mariano Rajoy, com o Presidente da França, Emmanuel Macron, reunimos em Bruxelas várias das regiões ultraperiféricas, quase todas estiveram presentes. E, felizmente, graças ao Vasco Cordeiro, graças à presença do Presidente do Governo Regional dos Açores, Portugal não esteve representado só pelo seu Primeiro-Ministro, mas esteve também representado pelo Presidente do Governo Regional dos Açores, a quem não faltou tempo de ir a Bruxelas e poder estar aqui connosco a lutar pela defesa das regiões ultraperiféricas. É verdade.
O Vasco não insulta. O Vasco grita pouco. Mas o Vasco faz a sua missão, está onde deve estar, trabalha o que é necessário trabalhar e por isso resolve os problemas dos Açores e os problemas dos açorianos. Isto é que é ser um grande presidente do Governo Regional. E é esse trabalho que temos pela frente, porque nos próximos meses vão-se decidir os fundos que teremos ou não teremos para os próximos 7 anos da nossa vida. E esta é uma batalha que é decisiva para todo o país, mas que é decisiva também para os Açores. E por isso temos de continuar a batalhar para que não haja uma redução das verbas para a política de coesão, que não haja uma redução para as verbas da política agrícola comum e que, sobretudo, não haja uma redução das verbas do POSEI, porque é essencial que os Açores e a Madeira mantenham os recursos europeus que necessitam para se continuarem a desenvolver, continuarem a progredir e continuarem a vencer as dificuldades da ultraperiferia. E é por tudo isto, e é precisamente por causa do futuro que nós temos que ter um governo forte. Um governo que seja forte na Europa. Um governo que seja estável na execução das suas políticas. Um governo que seja capaz de dialogar com as regiões. Que seja capaz de respeitar a autonomia municipal e respeitar a autonomia das freguesias. Que seja capaz de dialogar com todos os órgãos de soberania, que seja capaz de respeitar o princípio da legalidade, que seja capaz de estar de cabeça erguida na União Europeia, sem se vergar, mas sempre também cumprindo lealmente as obrigações internacionais do Estado português, seja na defesa nacional, seja na cooperação internacional, seja na construção solidária do projeto europeu. E esse governo tem que ser, só pode ser, um governo do Partido Socialista. E vocês todos conhecem bem o que é a governação do PS. Já a conhecem a nível nacional e conhecem continuadamente desde 1996 aqui na região autónoma dos Açores. Sabem bem que o PS é um partido que respeita a democracia, que respeita a liberdade, que respeita o princípio do Estado de Direito, que respeita a autonomia, que se bate pela autonomia, que defende a autonomia. E por isso não há que ter medo nem receio do Partido Socialista. Pelo contrário, há que dar força ao PS para o PS poder continuar a ser cada vez mais o fiel da balança, o garante do equilíbrio, o garante do bom senso, o garante da responsabilidade, o garante de que é possível compatibilizar a ambição de irmos mais longe com a responsabilidade de não corrermos o risco nunca de tropeçar e termos outra vez de voltar a andar para trás. O nosso caminho é para a frente e é para a frente com o Partido Socialista. Viva o PS! Viva os Açores! Viva os Açores! Viva mais Açores! Viva mais Portugal!